Bom dia, pessoal, tudo bem? Como eu estou com um problema de conexão hoje, eu, eu resolvi deixar a aula gravada para vocês, certo? Vou deixar aqui no YouTube, disponível para vocês assistirem, tá certo? Se a gente não atrasar o cronograma. A gente está perto de finalizar. Esse é um dos últimos conteúdos que, na verdade, eu nem lembrava que não tinha dado para vocês. Era para ter dado ele um pouco mais no início. Mas não vai alterar o aprendizado e nem atrapalhar o estudo, tá? Queria saber de vocês depois, falem aqui comigo no grupo, se participaram do evento de licitações, né? O que foi que vocês acharam, se inscreveram, se acharam interessante. O evento foi super importante, tendo em vista que a nova lei de licitações vai começar a valer em todo o território nacional, obrigatoriamente em março de 2023. Então, é importante que todos nós, né, já comecemos a estudar bem essa nova lei de licitações, porque é um tema importantíssimo e vai fazer falta para vocês se não aproveitarem a oportunidade que vão ter na faculdade, tá? Com a matéria de Direito Administrativo, certo? Me mandem depois aqui uma mensagem pelo WhatsApp para a gente ir conversando para saber o que vocês acharam do curso, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com os slides. Bastante. Pronto. Tá aí, né? Então, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer é para que serve essa disciplina que a gente vem estudando esse semestre, 2021.2. Né? Então, esse foi o primeiro questionamento. Para que serve a disciplina de introdução ao estudo do direito? Tá? A resposta mais curta é que ela é o elo entre a cultura geral e a cultura jurídica, porque ela fornece uma visão global do direito, ela fornece método jurídico, ela começa a introduzir vocês no vocabulário que é utilizado nesse mundo jurídico e é uma ligação com as demais disciplinas do direito. Lembrando, gente, que o direito é uma disciplina única, tá? Então, essa divisão que a gente tem na faculdade, ela é meramente didática, mas o direito, ele é uma ciência única, tá? Uma ciência que engloba todos os ramos. E essa divisão, ela é meramente didática para que vocês possam memorizar e entender melhor como é que funciona o direito, certo? E dentro dessa divisão didática, a disciplina Introdução do Estudo do Direito, ela é uma ponte, né, entre o mundo externo, né, essa visão que vocês têm de cidadão comum, com o mundo do direito. Porque é aqui que vocês vão começar a se habituar com certos vocabulários, com certas expressões jurídicas, a entender melhor como é que funciona o direito. E o que a gente aprende aqui vai servir para todas as matérias, né, no curso de Direito, sem exceção. Tá? E aí a gente percebe também que a palavra direito ela pode ter vários significados. Então, é por isso que a gente diz que a palavra direito é uma palavra polissêmica, ou seja, é uma palavra que, dependendo do contexto, ela tem um significado diferente. Então, quais são as possíveis acepções do vocábulo direito? Quando a gente fala, nesses exemplos que eu acabei de falar aí, o direito não permite vingança, né? O Estado tem o direito de legislar. A educação é direito da criança. Cabe ao direito estudar a criminalidade. O direito é parte da nossa vida social. Não é direito que alguém passe fome. Essa linha não foi traçada direito.
e ele é um homem direito, tá? Então, eu até coloquei aqui mais ou menos os significados de cada um. Então, quando a gente fala o direito não permite vingança, né? Aí esse direito está no sentido de norma, tá? De normas elaboradas pela sociedade ou pelo Estado. Tá? O Estado tem o direito de legislar. Então, nesse sentido aí, já é uma faculdade, ou seja, eu estou querendo indicar uma possibilidade de agir. E três, a educação é direito da criança. Então, aí já é expressão de justo, né? Do que é justo, de justiça. O quatro, cabe ao direito estudar a criminalidade. Nesse caso aí, eu já estou falando do direito como um ramo da ciência, né? Um ramo do conhecimento científico. O direito é parte da nossa vida social. Nesse caso aí, eu já estou falando do setor da vida social, né? O fato de fato social. E aí tem outras possibilidades, como no 6, não é direito que alguém passe fome, né? Então aí já é de opa, acho que eu apertei um botão aqui que travou. Então no 6, né? Não é direito que alguém passe fome. Então nesse caso aqui, eu estou falando do que é correto, né? Do ponto de vista social, do que é certo, do que é errado, né? Essa linha não foi traçada direito, tá? Então aqui já estou levando para o sentido também de certo e errado, né? Só que aqui já voltado para outro fator que não é do social. E o 8 ele é um homem direito, né? Então aqui já é mais voltado para o lado, né, do homem correto, do homem justo, certo? E aí quando a gente vê, a gente tem outras possibilidades também, tá? No caso do homem direito, que é do correto, né? Que é relacionado à moral. Já a outra possibilidade também é quando a gente fala do lado direito, que é o oposto ao lado esquerdo. Então vejam aí que a palavra direito, dependendo do contexto que ela é utilizada, ela tem vários entendimentos possíveis, né? O vocábulo, ele tem vários significados. Cuidado com relação a isso. E durante a história, quais foram as definições dadas ao vocábulo direito, né? Já aqui no sentido direito, no ramo de ciência, no ramo de conhecimento científico, né? Para o Celso, um jurisconsulto romano do século I, para ele a definição de direito é a arte do bem e do justo. Para Dante Alighieri, escritor italiano do século XIII, o direito é uma proporção real e pessoal de homem para homem que conserva a sociedade corrompida corrompe. Diga aí, meu amigo. Pode falar, Zé. Para três, né? Para o Hugo Grosso, o jurisconsulto holandês do século XVII. Ele é considerado o pai do direito natural e do direito internacional público. O direito é o conjunto de normas ditadas pelas razões e sugerida pelo apetite sociatis, tá? Pelo apetite da sociedade. Para Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, direito é o conjunto das condições segundo as quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos outros de acordo com a lei geral de liberdade. E, por fim, para Rudolf von Jhering, jurisconsulto alemão do século XIX, direito é a soma das condições de existência social, no seu amplo sentido, assegurado pelo Estado, através da coação. Então, veja aí que, de acordo com a época, o conceito de direito ele vai mudando, mas sempre a gente pode perceber que existe um, um sentido, né? Uma intenção primordial em todos esses conceitos, que é a busca pelo justo, né? A busca pela justiça, tá? Mas e hoje, pessoal? Afinal, qual é o conceito de direito, né? Então, hoje o conceito mais adotado para direito é que ele é um conjunto de normas de conduta social
imposta coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança segundo os critérios da justiça. Desse conceito, a gente consegue extrair três entendimentos principais: normas e conduta social. Né? O que ele quer dizer quando eu falo que o direito é um conjunto de normas e conduta social? Né? Então, normas e condutas sociais são procedimentos definidos que são adotados pelo destinatário do direito. Então, existe uma linha divisória entre o que é certo e o que é errado, entre o lícito e o ilícito. Né? Não alcança o homem em sua intimidade, na sua moral e na religião. Então, o direito, ele pode andar de mãos dadas com a moral e com a religião, mas eles não se misturam, certo? A segunda parte é que ele é imposto coercitivamente pelo Estado, ou seja, o Estado ele tem o poder de obrigar, de fazer com que as pessoas sigam a lei para a realização da segurança segundo os critérios da justiça, ou seja, a justiça é a causa final do direito e a sua razão de ser. Tá? É o fim do direito, é o que ele procura, certo? Para o Piano, jurisconsulto romano, a justiça é a constante e permanente vontade de dar a cada um o seu direito, certo? Então, a gente tem aí um conceito de justiça também que é adotado hoje. Ele foi elaborado por Ulpiano. É a constante e permanente vontade de dar a cada um o seu direito. Qual é o papel do direito dentro da sociedade? Pessoal, nós temos que entender que o ser humano ele é gregário, né? Então, por ser um animal gregário, ele necessita de convívio social e de socialização. E daí, pessoal, desse convívio social, desse convívio em sociedade, nós vamos... daí surgem duas coisinhas básicas que cada um de nós já passamos, né, no nosso dia a dia. Ou desse convívio social surge a cooperação, ou desse conflito, desse convívio social surge conflito, tá? Então, os conflitos, eles surgem, eles são resultantes de interesses distintos e a cooperação de interesses idênticos. E é assim que a nossa sociedade vive. Caminhamos juntos quando temos interesses iguais e há o conflito quando temos interesses distintos, tá? Então, para que possamos conviver bem, mesmo havendo conflito, é necessidade de um instituto, de uma ciência que regule e que nos dê segurança e harmonia. E esse é o papel do direito, pessoal. Ele serve como controle social. E para alcançar o controle social, ele precisa de instituições, como a justiça, como a lei, como leis, como normas de conduta. Então, o direito ele serve para regular, né, principalmente os conflitos que surgem desse convívio social. Importante destacar, gente, que não podemos confundir moral e direito, tá? Apesar da moral e o direito muitas vezes andarem de braços dados, nem sempre a moral é idêntica ao direito. A moral era derivada do latim mores, relativo aos costumes, que significa o conjunto de regras que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade perante os de sua classe. E ele é de âmbito interno, ou seja, cada um tem a sua moral, tá? Cada sociedade tem uma moral. Percebam que a moral que nós temos é diferente da moral de quem vive no Oriente Médio, certo? Já o direito é o conjunto de normas posta pela sociedade e pelo Estado e é de âmbito externo, ou seja, alguém de fora nos diz como devemos agir, tá? Então, a moral ela é de foro íntimo e o direito é de âmbito externo. Cuidado. E como evoluiu a história do pensamento jurídico, pessoal? No começo, nós tivemos o que chamamos de justnaturalismo. E o justnaturalismo, ele era baseado em três concepções: a cosmológica, a divina e a racional, tá? No justnaturalismo,
as leis, elas eram leis superiores, tá? O direito, ele tinha um produto, era produto de ideias, ele era visto como um produto de ideias, ou seja, metafísico, algo que não era possível ser tocado, ser tangível, tá? Ele era baseado em pressupostos, né? Ou seja, em valores, e coexistia com a existência de leis naturais não feitas pelo homem. Então, as leis eram dadas por algo divino, por algo superior, por algo natural. Tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui são os 10 mandamentos. Tá? Que naquela época, aquela visão de mundo dos homens, as leis dos 10 mandamentos, elas eram leis dadas por um ser supremo, por um ser divino, tá? Não feitas pelo homem, certo? Então, aí se encaixa o naturalismo. E, posteriormente, né, nós tivemos o positivismo, que é esse momento que vivemos hoje, já onde as leis são impostas pelo Estado, as leis como produto da ação humana, né, o próprio ordenamento positivo estatal e a existência de leis formais, certo? Então, vemos aí uma grande diferença entre justnaturalismo e positivismo, tá? Em um momento, né, entre o justnaturalismo e o positivismo, nós tivemos também um normativismo jurídico, tá? Que o normativismo jurídico kelsiano, que foi criado por Hans Kelsen, que é o autor do livro que vocês estão lendo e fazendo o trabalho para a, a terceira prova, é a defesa da construção de modelos metodológicos próprios para a ciência do direito, expressos na denominada teoria pura do direito, não sendo uma mera importação das ciências sociais e humanas do século XIX, nem a reprodução dos paradigmas teóricos próprios das ciências naturais e exatas. Então, o Hans Kelsen aqui, ele viu o direito como uma ciência isolada, tá? Com metodologias próprias, que não se misturavam com outros ramos das ciências sociais. Tá? Então, ele tinha esse pensamento, né? essa visão de direito. Tá? E aí, essa visão de direito foi contraposta por um filósofo brasileiro, tá? E que a gente chama de teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que é aceita no mundo todo, praticamente, essa teoria. Tá? Então, essa teoria é aceita ainda hoje e que revolucionou como o direito é visto no mundo, é a melhor sistematização da visão culturalista sobre o direito. Para Miguel Reale, toda experiência jurídica pressupõe a correlação entre esses três elementos. Que elementos são esses? Fato, valor e norma. Para o Miguel Reale, pessoal, diferente do Hans Kelsen, que via a ciência do direito como uma ciência isolada, para Miguel Reale, quando ele traz esses elementos, né, fato, valor e norma, ele diz que a ciência do direito ela tem que andar de mãos dadas com a sociologia jurídica, com a filosofia jurídica e com a dogmática. Porque cada uma dessas ciências se propõe a ver o fato social com um olhar diferente, tá? Então, a sociologia jurídica, ela se preocupa com o como, tá? Como acontecer determinado dado da realidade, dado da sociedade. Já a filosofia, ela se preocupa com o porquê. Por que aquele fato social aconteceu, certo? E aí, a dogmática, ela pergunta o que vamos fazer, tá? Então, aí que entra a lei, certo? Então, para você ter o fim princípio do direito, que é a justiça, como vimos anteriormente, eu preciso entender como determinado fato aconteceu, o porquê ele ocorreu e o que eu devo fazer com aquelas informações, certo? Então, por isso que a teoria tridimensional do Miguel Reale é tão importante, porque ele se preocupa com o fato, valor e a norma, tá? Andando de mãos dadas com a sociologia, a filosofia e a dogmática. E aí, pessoal, o direito como ciência e metodologia, nós temos diferenças entre o direito positivo e o direito natural, do justnaturalismo. A gente percebe, eu fiz um quadrozinho aí, com algumas diferenças, tá? Eu quero que vocês depois vejam e entendam aí.
A exemplo, né, que o direito positivo ele é temporal, enquanto o direito natural ele é atemporal. Tá? O direito positivo ele tem uma vigência, enquanto o direito natural ele independe de vigência. Tá? O positivo ele é formal, ou seja, ele é escrito. O direito natural ele é informal, né? Ele é da natureza. Há hierarquia no direito positivo, enquanto no direito natural não há. Tá? Então, são características aí que eu quero que vocês depois leiam para só para deixar bem claro essa diferença entre direito positivo e direito natural. Outro tópico que vamos ter de importância é a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Direito objetivo é aquele composto pelas normas jurídicas, as leis, que devem ser obedecidas rigorosamente por todos os seres humanos que vivem na sociedade que adota essas leis. O seu descumprimento, ele dá origem às sanções. Enquanto o direito subjetivo, também chamado de facultas agendi, ou seja, a faculdade de agir, é o poder de exigir uma determinada conduta de outro, conferido pelo direito objetivo e pela norma jurídica. Ou seja, pessoal, o direito objetivo é aquele direito que eu não tenho escolha, eu sou obrigado a fazer, certo? É aquela norma jurídica que eu não tenho escolha. Tipo, artigo 121 do Código Penal, né? Matar alguém é crime. Então, eu não tenho espaço para decidir se quero ou não matar alguém. Então, se eu descumprir o que está lá no artigo 121, eu vou ter uma sanção, certo? Já diferente do direito subjetivo, que são aqueles direitos que ele dá ao cidadão a possibilidade ou não de exercer determinado direito. Por exemplo, tirar a carteira de motorista. Tá? Eu tenho o direito de tirar a carteira de motorista, mas eu não sou obrigado. Não é todo mundo que completa 18 anos que é obrigado a tirar a carteira de motorista. Eu tiro se quiser. Eu não tirar minha carteira de motorista não vai me dar nenhuma sanção. Entenderam? O direito também, pessoal, ele se divide em ramos, certo? Que a gente chama de público e privado, tá? Então, quais são os ramos que temos hoje no direito público? Constitucional, financeiro, tributário, administrativo, ambiental, penal, direito processual, entre outros. Já no direito privado, que regulam a vida privada, nós temos o direito civil, empresarial e internacional. E nós temos uma corrente doutrinária que classifica alguns direitos, né, alguns ramos do direito, como sendo de origem mista, ou seja, eles ficam flutuando ali entre direito público e privado. Entre eles, nós temos o direito do trabalho, o direito do consumidor e o direito da criança e do adolescente. Tá? Então, vista essa visão introdutória do direito, nós temos que entrar num assunto muito importante, que é a norma jurídica. Tá? E nada melhor para iniciar do que lendo o conceito. Então, o que é norma jurídica? Norma jurídica é um instrumento de definição de conduta exigida pelo Estado. Ela esclarece ao agente como e quando agir. São padrões de conduta ou de organização social impostos pelo Estado para que seja possível a convivência dos homens em sociedade. Em resumo, norma jurídica é a conduta exigida ou o modelo imposto de organização social. Importante que vocês tenham em mente que norma jurídica, pessoal, é diferente de lei. A lei é apenas uma das formas de expressão da norma jurídica. Então, vejam que a norma jurídica engloba a lei. A lei é apenas uma forma de expressão da norma jurídica, é apenas uma espécie de norma jurídica, tá? Então, aí eu tenho o direito costumeiro e a jurisprudência que nós vimos em aulas passadas. São espécies de norma jurídica, certo? E aí nós temos alguns requisitos obrigatórios em toda norma jurídica. Nós temos 5 requisitos aí, que é a generalidade, abstratividade, bilateralidade, imperatividade e coercibilidade, tá? Então, o que cada um deles quer dizer? Vamos lá. Generalidade significa, pessoal, que ela é obrigatória, a norma jurídica é obrigatória a todos que se encontram em igual situação, tá? Então, a todos aqueles que se encontram em igual situação, a norma jurídica
ela deve tratar de forma igual, ela deve tratar aqueles que estão em igual situação de forma igual. Então, ela é genérica, geral. A abstratividade, ela visa atingir o maior número possível de situações. Então, quando eu crio uma norma jurídica, quando eu crio uma lei, eu tenho que fazer com que essa lei ela atinja o maior número de situações possíveis, tá? Porque se eu criar uma lei para cada situação isolada, né, fica muito difícil o cidadão ele saber, ele identificar o que essa norma jurídica quer dizer. Então, em uma lei só, eu procuro fazer com que essa norma jurídica atinja ou preveja o maior número possível de situações. A gente também tem a bilateralidade, ou seja, para cada direito eu tenho um dever, certo? Então, no exemplo da carteira de motorista que eu dei, tá? Então, é um direito seu ter carteira de motorista, mas para você ter essa carteira de motorista, você tem que seguir alguns requisitos, que são os deveres. Você é obrigado a ter idade mínima de 18 anos, você é obrigado a fazer um curso de formação, você é obrigado, após até essa carteira de motorista, dirigir cumprindo as normas do Código Brasileiro de Trânsito. Então, vejam que, apesar de eu ter um direito de ter carteira de motorista, eu tenho vários deveres que sustentam esse direito. Eu tenho a imperatividade, ou seja, a força de imposição da norma jurídica pelo Estado, e eu tenho a coercibilidade, que é a possibilidade do Estado usar de força para me fazer cumprir a lei. Tá? Observação, gente. A norma moral, ela não tem sanção. Por quê? Porque nós vimos no começo da aula que a norma moral, que a moral, ela é de âmbito interno. Então, é um exemplo. Filas, respeitar a fila. Percebam que eu não tenho uma lei no Brasil que me obriga a seguir a fila, tá? Então, quando eu descumpro a norma moral de seguir a ordem da fila, fila de supermercado, fila do banco, eu não estou descumprindo a lei. Então, aí eu não tenho sanção, tá? Então, essa convenção social de que temos que seguir uma fila, ela é uma norma moral, ou seja, de âmbito interno da nossa sociedade. Se eu descumprir, não vou ter, em regra, uma lei, né, que me puna por não seguir a fila, certo? Mas cuidado, não quer dizer que eu não vá ser punido por gerar problemas, por gerar desentendimentos, aí já é outra esfera, certo? Qual é a classificação da norma jurídica, pessoal? São várias, tá? Então, a primeira delas é quanto ao sistema que pertencem. Então, as normas jurídicas elas podem ser nacionais, estrangeiras e de direito uniforme, ou seja, de tratados internacionais. Quanto à fonte, elas podem ser legislativas, consuetudinárias ou jurisprudenciais, né? Legislativas, que são aquelas que são feitas pelo Poder Legislativo, né, pessoal? Consuetudinárias, que é do direito costumeiro, que nós já vimos, e nós temos a jurisprudência, que nós também já vimos o que significa direito costumeiro e jurisprudência. Tá? Então, nós temos esses três tipos de fontes. Quanto aos diversos âmbitos de validez, nós temos, primeiro deles, o âmbito espacial, que são aquelas gerais, válidas em todo o território nacional, que são as chamadas leis federais, tá? Normas federais. Nós temos as locais, que só valem para parte do território nacional, certo? Por exemplo, as estaduais e as municipais, né? Estou pegando aqui o exemplo da lei, certo, gente? De norma jurídica, porque é a mais comum, mas norma jurídica não é o mesmo que lei, tá? Não esqueçam disso. Então, quando eu pego uma lei federal, ela é geral, ou seja, vale para todo o território federal, mas eu também tenho leis estaduais e municipais, tá? Que, levando por essa característica do âmbito espacial, ela é considerada uma norma jurídica local, tá? Eu tenho o âmbito temporal, ela pode ser por prazo indeterminado ou determinado. Eu tenho no âmbito material, ou ela é de direito público, ou ela é de direito privado. Eu também tenho no âmbito pessoal, elas podem ser genéricas ou individuais. E ainda quanto à classificação, eu tenho também que levar em consideração, pessoal, a hierarquia dela, tá?
Então, eu coloquei a pirâmide aí de Kelsen, que foi ele que trouxe a piramidezinha, né? E trazendo para o nosso direito brasileiro, certo? Então, aí eu tenho uma hierarquia do nosso direito brasileiro. No patamar mais baixo, eu tenho portarias e resoluções. Após, eu tenho atos normativos. Subindo, eu tenho decretos. Subindo mais um pouco, lei ordinária. Acima da lei ordinária, lei complementar. Acima da lei complementar, emenda à Constituição. E, por fim, a Constituição. Tá? Então, aí está a hierarquia do nosso sistema, das nossas normas jurídicas. Ainda quanto à classificação, nós temos a sanção, né? A classificação quanto à sanção. Ela pode se dividir em normas perfeitas, mais do que perfeitas, normas menos do que perfeita e norma imperfeita. Aprendam isso, por favor, tá? Então, o que é uma norma perfeita? É aquela que prevê a nulidade do ato, tá? Quando uma norma é mais do que perfeita, é que além da nulidade do ato, eu recebo uma pena. A norma menos do que perfeita, eu não tenho a nulidade do ato, eu tenho apenas a nulidade, tá? Então, é apenas a penalidade sem a nulidade do ato. E a norma imperfeita é aquela que, quando não considera nulo ou anulável o ato que a contraria, nem comina castigo aos infratores, tá? Então, eu posso descumprir um ato, uma norma jurídica, mas aquele ato não vai ser nulo ou anulável e nem eu vou receber algum castigo por ter descumprido essa norma jurídica, certo? Então, todas as classificações aí são quanto à sanção. Nós também temos quanto à qualidade, que podem ser positivas ou negativas. As positivas são as normas que permitem ação ou omissão, tá? E as negativas são as que proíbem a ação ou omissão, certo? Então, percebam aí, quando vocês forem lembrar aí na vida de vocês, que eu tenho normas do direito que elas me permitem a ação ou omissão, certo? Então, um exemplo que me permite a ação, tá? É a da legítima defesa, tá? Então, eu posso agir vendo alguém estar com sua segurança sendo violada por outro, tá? Então, é uma norma que me permite agir, certo? Nós temos também a omissão, né? No caso também de tirar a carteira de motorista, é um exemplo. Então, eu posso me omitir de tirar a carteira de motorista, eu não sou obrigado a tirar a carteira de motorista. E aí nós temos as normas de qualidade negativa, que são as que proíbem a ação ou omissão. Aqui eu estou impedido de agir ou impedido de não agir. Então, o policial, ele é regulado por uma norma negativa, ou seja, ele não pode se omitir de prestar socorro, tá? Quando eu acidento alguém, quando eu atropelo alguém no trânsito, eu estou andando e atropelo um pedestre, eu também estou obrigado eu estou proibido de me omitir, tá? Então aqui a minha omissão é que vai acarretar alguma sanção. Por quê? Porque eu sou obrigado a prestar socorro. Eu não posso me negar a isso, tá? E aí nós temos algumas também que proíbem a ação, por exemplo, de matar alguém. É uma norma de qualidade negativa que proíbe a ação. Nesse caso, a ação qual é? Matar alguém. Né? E nesse caso, eu estou proibido de fazer isso, certo? Quanto às relações de complementação, elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias são aquelas cujo sentido é complementado por outras que recebem o nome de secundárias. Quanto à vontade das partes, elas podem ser taxativas, podem ser receber o nome também de cogentes, ou dispostas. As taxativas ou cogentes, os resguardares os interesses fundamentais da sociedade, obrigam independentemente da vontade das partes. As dispostas dizem respeito apenas aos interesses dos particulares, admitem a não adoção de seus preceitos, desde que por vontade expressa das partes interessadas. Ainda quanto à classificação, nós temos quanto à flexibilidade ou arbítrio do juiz, ou seja, elas podem ser abertas ou fechadas. Exemplo,
dano moral e crime cometido por menor de 18 anos. Tá? Então, quando eu digo que uma norma ela é de flexibilidade, né, o arbítrio do juiz, e ela pode ser aberta, eu quero dizer que o dano moral, ele não tem um valor fixo, gente. Então, é o juiz que vai decidir de acordo com o dano que eu sofri. Então, ele pode variar, por exemplo, de R$ 1.000 a 20 milhões de reais. Então, aí é uma norma aberta, né? Então, ela tem uma certa flexibilidade, certo? Já aquelas fechadas são aquelas que o juiz ele não tem liberdade de agir, ele tem que ir de acordo com o que está na lei, né? Então, exemplo é o crime cometido pelo menor de 18 anos, por exemplo. Então, quando o crime é cometido pelo menor de 18 anos, a pena é de quê? No máximo 3 anos. Então, o juiz aí ele não tem muita liberdade, tá? É uma norma de regra fechada. Então, nesse caso, ele é obrigado a dar a pena máxima de 3 anos, certo? E, por fim, gente, a última classificação que temos é quanto à inteligibilidade, que podem ser normas de percepção imediata, percepção reflexiva ou imediata e de percepção complexa, certo? Para finalizar, a gente tem os atributos da norma jurídica, que são vigência, efetividade, eficácia e legitimidade, tá? Então, o que significa vigência? Necessidade de validade formal, que preenche os requisitos técnicos formais. Necessidade de pressupostos extrínsecos de validez. A efetividade consiste no fato de a norma jurídica ser observada tanto por seus destinatários quanto pelos aplicadores do direito. Eficácia significa que a norma jurídica produz realmente os efeitos sociais planejados. E legitimidade, que é quando a norma é constituída pelos representantes escolhidos pelo povo ou por este próprio, tá? No caso, a democracia indireta. Então, estes são os atributos da norma jurídica. Então, vejam, gente, que a gente tem muita coisinha para vocês memorarem aqui nesses assuntos, né? Classificação, atributos, tá? Aqui também um assunto muito importante que a gente viu é o da os requisitos da norma jurídica, né? Generalidade, abstratividade, bilateralidade, interatividade, possibilidade. Então, memorizem bem esses termos, porque isso aqui é muito cobrado em prova, tá? E é isso, gente. Era isso que a gente tinha para a aula de hoje, tá? Ah, lembrei. Tem uma coisa que eu não falei sobre a eficácia da norma jurídica. A vigência da norma jurídica, tá? Deixa eu... vigência não, pessoal. É sobre... Só um momento, não é aqui. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Só um momento. É sobre a vigência da lei no tempo e no espaço. Também que ficou faltando eu falar. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. É sobre a repristinação, pessoal. É um instituto jurídico que causa muita confusão nos alunos e que ainda hoje é cobrado em muitas questões de concurso. Tá? Então, o que é a repristinação? Repristinação é quando uma lei que foi revogada por outra e, posteriormente, a própria norma revogadora é revogada por uma terceira lei, que irá fazer com que a primeira tenha sua vigência restabelecida, caso assim determine seu texto legal. Então, vamos lá. A repristinação, pessoal, é quando eu tenho aí, tente visualizar o seguinte, eu tenho uma lei A, tá? Que é revogada posteriormente por uma lei B. A lei B, posteriormente, é criada e revoga a lei A. Tempos depois, vem a lei C e revoga a lei B. E pelo fato da lei B
ter sido revogada, a lei A volta a ter vigência. Por quê? Porque se a lei B foi revogada pela lei C, a lei que estava revogando a lei A deixou de existir. Por esse motivo, a lei A volta a existir, tá? É como se ela ressuscitasse. Entenderam? Então, pessoal, é um instituto que nos faz, né, ter a seguinte pergunta: é possível no Brasil a repristinação? Né? E a resposta é não, tá? Está lá no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e diz o seguinte, que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, certo? Então, gente, quando, no direito brasileiro, quando eu revogar a lei B, que revogou a lei B sendo revogada pela lei C, a lei A não volta a existir, pelo fato da lei B ter sido revogada, certo? Então, o efeito, a repristinação, ela não existe no direito brasileiro, salvo disposição em contrário. E como é essa disposição em contrário? É se na lei C, que revoga a lei B, eu disser expressamente em seu texto que com a revogação da lei B, a lei A volta a ter vigência, tá? Então, cuidado, tá? Então, em regra, a repristinação, ela não é válida no Brasil, salvo se na lei C, né, ela vier expressamente dizendo que a lei A volta a ter vigência com a revogação da lei B. Se tiver alguma dúvida ainda com relação a essa questão da repristinação, vocês me mandam uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa melhor. Eu tenho que fazer ela num quadrozinho, escrevendo, para ver se vocês entendem melhor, tá bom? E é isso, pessoal. Né? Eu espero que vocês possam assistir essa aula do YouTube com muita tranquilidade. Né? Se tiverem dúvidas, voltem aí o vídeo, o YouTube dá essa flexibilidade. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp para a gente conversar, tá bom? Com isso, se eu não me engano aqui, a gente encerra a nossa carga horária, tá bom? Mas ainda vamos ter um trabalhozinho para fazer na próxima aula, tá? Para complementar a carga horária. Certo, gente? Mas me digam aí, me dê um retorno no WhatsApp do que vocês acharam. Se ficaram com alguma dúvida, se precisam de algum exemplo, se entenderam essa questão da repristinação, porque ela costuma ainda hoje cair muito em prova, tá bom? Então é isso, gente. Tenham um abraço em todos e qualquer dúvida é só falar aqui no WhatsApp que eu estou à disposição.